abrindo, nós falamos um pouquinho nas últimas reuniões sobre tempo novo, ciclo novo, né? E nós estamos abrindo uma nova temporada, aonde nós não temos o controle e não sabemos o que de fato vai acontecer. E isso é bom, porque toda vez que Deus permite que a gente fique fora, que a gente não tenha o controle da situação, é porque Ele quer mostrar para nós que é Ele que está no controle. Então já pega essa primeira para você. Se você está vivendo coisas que você não pode controlar, dá um glória a Deus, porque Deus vai mostrar para você que Ele está no controle. Então ali no meio dessa dificuldade, elas decidem receber uma instrução. Noemi recebe uma instrução de que lá no povo de Judá, lá em Belém, Deus estava movendo algo. Querido, fique atento, porque ainda que a gente não saiba o que vai acontecer, Deus vai dar instruções da onde Ele está movendo a vontade dEle. Aleluia, as notícias vão chegar, está acontecendo alguma coisa, e eu desejo que nossa cidade seja um receptáculo dessas notícias de Deus. Eu desejo que as igrejas daqui de Cruzeiro, que a nossa comunidade de fé, ou talvez que seja a sua casa, meu irmão, seja notícia de que algo está acontecendo. Porque quando a gente vê a palavra evangelho, ela significa boa nova, boa notícia. O evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. Amém? Porque um bom conselho fala do que você tem que fazer para acontecer, a boa notícia fala do que já aconteceu. Aleluia, Cristo já abriu o seu plano. Amém? Então elas ouviram que estavam acontecendo coisas e decidiram. Noemi decidiu voltar, e as suas noras foram juntos com ela. Eles estavam em Moabe e voltaram para Belém, ou pelo menos essa era a proposta, que depois Orfa volta, retrocede. Então a primeira coisa aqui, eu vou ser bem simples, bem tópico hoje com vocês. Se você analisar, Moabe era conhecida como terra de desejos, e Belém significa casa do pão. A primeira coisa que você tem que fazer num tempo incerto é sair de um movimento de desejo para um movimento de propósito. Aleluia, está entendendo essa palavra? Você não sabe o que vai acontecer, os dias são difíceis, as coisas são improváveis. A primeira coisa que eu preciso fazer é sair de um movimento de desejos e ir para um movimento de propósito. É sair de um movimento de sentimento e ir para um movimento de alimento. Lá em Belém tinha o que? Era a casa do pão, e a Bíblia diz que eles ficaram sabendo que tinha comida lá. Você é capaz de trocar os seus desejos pela comida de Deus? Aleluia, eu falei isso hoje com os irmãos lá em Guará. E se Deus der uma direção para você e disser para você, você vai viver e vai ficar na sua vida só o que Ele quer? Porque no tempo que está todo mundo fazendo tanta coisa, o diferencial está com aquele que está fazendo só o que Deus mandou. Aí quando eu disse para eles, vai ficar só o que Deus quer, aí você pode falar assim, glória a Deus, boa essa palavra, hein, pastor? É boa, mas vai viver ela na prática. Porque se for ficar só o que Deus quer, tem muita coisa que Ele vai arrancar da sua vida, que você gosta. E eu não estou falando de coisas ilícitas, porque essa você já não tem mais problema, pelo menos deveria ter. Você já sabe o que é pecado e não deveria. Estou falando para cristão agora, quem tem a sua vida entregue no Senhor. Mas e as coisas que são lícitas, mas Deus não quer para você nesse tempo? A gente pode falar, Deus, só o que o Senhor quer, aleluia, eu recebo essa palavra, tá bom, recebe mesmo? Então comece a perceber que essa palavra vai vir acompanhada de um pacote chamado renúncia. A gente já falou várias vezes, a mudança que a gente precisa, às vezes está na renúncia que a gente não faz. Aleluia, então eles tiveram que sair dos desejos. Deus está usando pessoas que estão trocando os seus desejos pelos clamores do Senhor. Está fazendo uma troca dos desejos pessoais por clamores do céu, por coisas que estão no coração de Deus. Só tem um lugar, querido, que é capaz de te cativar muito mais do que a terra dos desejos: os sentimentos de Deus. Você vê o que Deus faz, é bom, 70 via,
12 sentavam, mas tinha um desses discípulos que escutava a batida do coração dele, ouvindo, como se ele conjecturando, como se ele estivesse ouvindo a batida do coração de Jesus. Reclinava a cabeça no seu peito, como se ele estivesse espiritualmente falando aqui, ouvindo os sentimentos do mestre. É muito bom ver o que Deus faz, mas ouvir o que Ele sente não é para qualquer um. E se você não sair da terra dos desejos, você nunca vai ouvir os sentimentos de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você venha buscar uma palavra do Senhor hoje para saber se você vai ou não entender o que Ele quer para você. Então recebe o que eu vou dizer agora para você. Você não vai ouvir a voz de Deus em Moabe. Deus não vai falar com você em Moabe. Você tem que sair de lá. Você tem que sair do movimento de desejos. Não se trata do que você quer, não se trata do que você vai ganhar, se trata do que Ele está fazendo. Se você vai estar inclusa ou não dentro do que Ele está fazendo. Querido, o compromisso de Deus nunca foi com o desejo dos homens, o compromisso de Deus foi sempre com a palavra. Olha o que Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele é o padrão. O movimento aponta para Cristo, aponta para Jesus. E o que Jesus fez? Senhor, se puder, tira esse desejo, tira esse cálice. Era o desejo dele, mas que seja feita a tua vontade. Às vezes o Getsemane é o lugar aonde você de fato toma decisões de trocar os seus desejos pela vontade do Senhor. Se você está duro com o Senhor e não aprende a trocar os seus desejos pela vontade dEle, tem um Getsemane preparadinho para você. Aleluia. Você acha que Jesus venceu na cruz? Eu acho que Ele já começou a vencer ali no Getsemane. Aliás, Ele já venceu antes da fundação do mundo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Amém? Ninguém vai chegar na ressurreição sem um Getsemane. Se o processo é de Cristo, o processo é para nós. Ou você acha que o Getsemane foi só para Cristo? Beleza, o Getsemane literal foi para Cristo, mas tem um Getsemane espiritual maravilhoso para você. É o seu processo. O que é o Getsemane? O lugar onde a sua vontade é esmagada. Todo crente tem que passar por esse lugar em Deus. A sua vontade, ela é esmagada. Aí você fala: meu Deus, eu já passei isso, pastor. Eu queria isso, e Deus falou não, e Deus não deixou, e Deus usou o cenário e mostrou para mim que não era o que Ele queria. Quem aqui já viveu isso? A sua vontade foi amassada. Aí você fala: agora então, aleluia, passei de fase, agora eu vou para a ressurreição. Não, depois do Getsemane tem a cruz. Pastor, mas que isso? E o que é a cruz? O lugar onde o seu homem exterior é rasgado. Olha o que Deus faz com quem Ele quer usar: amassa a sua vontade e rasga a sua natureza, para que a natureza dele possa crescer em você. Aí você fala: mas está doendo, pastor, agora é a ressurreição. Não, depois tem o sepulcro. Sepultar significa apartar da vista, desaparecer. Aleluia. Aí você fala: meu Deus, eu tenho que passar por um processo onde a minha vontade é esmagada, onde o meu homem exterior é rasgado, e onde eu sumo, eu desapareço. Sim, mas no terceiro dia, aleluia, no terceiro dia Ele ressuscita. É quando Paulo começa a entender que todo esse processo que ele vive vai dar um lugar. Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, minha vontade foi esmagada, minha natureza foi rasgada, eu sumi e Cristo ressuscitou em mim. E aí já não se trata mais de você, é Cristo em você. Está entendendo que o trabalho de Deus é para os nossos desejos sumirem, para o nosso eu desaparecer? Amém? Querido, eu não acredito num evangelho que exalta a vida velha. Jesus não é um funileiro que pega essa lata velha que chega aqui, igual nós chegamos, e dá um tapinha na lata, né, Cláudio? Ele dá uma pinturinha, dá uma lixada e melhora a sua lata velha. Não, Jesus não é funileiro. Ele não vai melhorar a lata velha, Ele vai fazer de você um novo você. O exemplo que a gente usa é o da mobilete na Dutra. Preste atenção, não é Deus restaurar a lata velha. Você não é o carro velho que ele vai dar uma tapinha na lata. Você é a mobilete na Dutra.
Então, e sabe quem é Jesus? Uma carreta bitrem, que está vindo na direção contrária de você. Você que está na contramão, você entrou na contramão, uma mobilete, e ele está vindo a 220 por hora, com 2 carretas, e ele passa por cima de você. Qual é o final disso? Não sobra nada da mobilete, só sobra a carreta bitrem. Então, isso que é o Evangelho. Não é Jesus melhorar a sua vida velha, é Jesus fazer de você um novo você. Você some, a mobilete é esmagada, aleluia, aquele viciado é esmagado, aquele prostituto é esmagado, aquele promíscuo, aquela fofoqueira, aquele sem vergonha, ele é esmagado, e Cristo ressurge das cinzas, aleluia. E a mensagem dele depois é qual? Eu era um bêbado e vivia drogado. Não, a mensagem dele é: Deus vai te esmagar também. Porque é assim que Jesus chegava: arrependei-vos, porque é chegado. Jesus sempre chegou primeiro. A mensagem inicial de Jesus não é: vem cá, amorzinho, baby. Não, baby, eu vou fazer de você o melhor dos melhores, baby. Não, a mensagem inicial do Evangelho é chegado o reino dos céus, arrependa-se. E arrependimento é justamente isso, querido. Arrependimento não é dorzinha de consciência, arrependimento não é sentimento de culpa, arrependimento é uma mudança das trevas para a luz. Arrependimento não é lágrima descendo do olho, escorrendo na face. Arrependimento é mudança descendo da mente, escorrendo nos comportamentos. E isso só vem por meio da mudança da natureza. Arrependimento não é mudar de atitude, é mudar de natureza. Agora, não, eu estou arrependido. Não, isso aí não é, isso é remorso. Já viu aquele? Eu era assim, chapava o coco, 5 dias usando droga arrebentada. Aí sabe quando vinha aquela ressaca? Aí no outro dia a família preocupada, entrava no quarto, sem arrebentado. Qual é a primeira palavra que eu dizia? Eu nunca mais vou beber de novo. Aqui tem uns 70 que já fez isso também. Só ali naquela fileira ali de trás ali, ó. Só ali naquela fileira ali. Você estava arrependido? Estava nada. Você estava com remorso, porque você estava com ressaca, com dor de cabeça, porque você deixou a família sofrendo no fim de semana. Então você diz: eu não vou mais fazer isso. Aí dava meia hora, saía na sacadinha, na varandinha de casa, alguém já passava com o carro de som. Não era a Gisele que passava com o carro de som? O carrinho só dizendo: baby, me leva. Meu Deus, tem que ter a música. 5 minutos o pezinho já começava. Você não sabia nem porquê, meia hora depois você estava lá de novo, no bar dos ricos, no bar do Lalau, meus irmãos da cidade de Cruzeiro, amém? Você estava lá, por quê? Você não estava arrependido, você estava em Moabe ainda, aleluia, você estava em Moabe, perdendo, porque toda vez que você fica em Moabe, na terra dos desejos, você perde coisas. E ali perdeu os maridos, você perde o governo. Ninguém em Moabe tem autoridade. Não existe marido de governo dentro de casa que tenha a vida presa em Moabe, que tenha a vida presa. Você sabe por que você não consegue ter autoridade para expulsar demônio da sua casa, para que os seus filhos sejam governados na palavra do Senhor, para que a sua esposa tenha a vida ajustada? Porque você vive na terra dos desejos, e isso castra a sua autoridade. Agora, quando você sai de Moabe, meu irmão, você respira uma outra atmosfera. Uau, você sai, meu irmão, parece que você começa a ter autoridade para poder liberar essas coisas. Preste atenção nisso. Se Cristo é o fundamento, eu não posso construir nada em cima dos meus desejos. Então a primeira coisa num tempo incerto é sair de um movimento sentimental de desejo próprio para um movimento de alimento do Senhor, um movimento de propósito. E aí Ruth vai e Orfa vai. Agora o interessante é que Noemi aqui, ela é sensata, porque ela vai dizer:
olha, vocês estão querendo me seguir, mas eu não tenho mais como oferecer para vocês marido, eu não tenho mais como ter filho para vocês casar, e outra, ainda que eu tivesse, vocês iam esperar os filhos crescer, para você casar com eles? Noemi mostrou o processo para elas, amém? Noemi revelou para elas, que tinha um propósito, mas tinha um processo. Fala isso para o seu irmão, tem um propósito, mas tem um processo. E olha a diferença de quem escuta as direções e os processos. As duas, na hora que escutou a proposta, foi, mas uma, na hora que viu o processo, voltou. Olha aí, ó, está no capítulo 1, põe aí, irmãos, Ruth capítulo 1, versículo 14, depois de contar o processo, versículo 14 diz: então de novo elas choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aleluia. E olha o que Noemi fala: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, e você também não vai com ela? Olha o teste aqui. Engraçado que essa palavra, né? Ó, a sua cunhada feita, vai pegar alguém aí, até alguma cunhada que fez alguma coisa. A sua cunhada fez e deu certo, você não vai fazer também? Vai vendo. Verso 16: porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for eu vou, aonde quer que pousar ali eu pousarei, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E a Bíblia diz que Noemi percebe que Ruth estava decidida. Aleluia. Qual é a diferença aqui? Beleza, tem uma proposta, mas existe um processo. Ruth tem convicção, Orfa calcula. Verdade, que ela está falando, pô, não vou ter casamento, não vou ter isso, acho que eu não vou não. Querido, se a primeira proposta é sair de um movimento de desejo para um movimento de propósito, a segunda, num tempo incerto, não calcule direções divinas, amém? Não ponha o seu dedo em direção divina. Eu estou falando de direções divinas. Você pode calcular suas contas do mês, você pode calcular coisas particulares, mas não tenta calcular com o seu braço as coisas que Deus faz. Você não pode. E o interessante é que Orfa, ela calcula e volta para trás. Qual a diferença de Ruth e Orfa? As duas ouviram a mesma palavra. Olha aí, ó, duas igrejas. As duas escutaram a mesma proposta, as duas estavam vivendo o mesmo tempo profético, as duas tinham o mesmo trilho que ia terminar num casamento, aleluia, mas uma delas escutou a direção e consumiu a sua vida nessa direção, a outra calculou os seus custos pessoais, não encarou o processo e retrocedeu. Quem é você? Quem é você na fila do pão agora? Você é aquele que obedece violentamente as direções de Deus, ou você vive calculando segundo o seu crivo pessoal e escolhe com a sua força o que você vai fazer ou não? A Bíblia diz, preste atenção nisso, que Orfa volta, ela retrocede. Enquanto Ruth convicta avança, Orfa, que está calculando custos pessoais, volta, ela retrocede e perde a oportunidade de viver lá na frente o que Ruth viveu da parte de Deus. Sabe por que Orfa retrocedeu? Porque ela não quis o preço do processo. Então guarde o que eu vou te dizer: se você não encara processo, você vai viver de retrocesso. Quem não encara processo, vive de retrocesso, vive tendo que voltar toda hora, vive tendo que retroceder toda hora. Então, querido, primeiro você precisa sair de um movimento sentimental, de desejo pessoal, para um propósito.
Você não pode calcular as direções de Deus, você precisa encarar os processos. No tempo incerto, meu irmão, você tem que ter convicção e coragem. Qual foi a palavra de Deus para Josué? Nós estamos vivendo o tempo de Josué, é o tempo de acesso, é um tempo onde um sacerdócio já foi, tem um tipo de movimento que acabou. Moisés é o movimento que te tira do Egito, Josué é o que te põe no propósito. Qual foi a palavra de Deus para Josué? Sede forte e corajoso, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, segundo a medida que ele deu por meio das escrituras. Isso aqui é uma palavra para nós nesse tempo. Se é um tempo profético, se é um tempo de Josué, se é o tempo de acessar, de preparar o caminho para a terra vindoura, para a terra prometida, para o reino eterno de Deus, a palavra agora é convicção, coragem e uma vida alinhada com as escrituras. Não vou ficar inventando testemunhos afagos, não. A palavra para você hoje é convicção, é coragem, é alinhamento. É isso que nós precisamos, se nós não vamos acessar. Mas pastor, tem uma muralha. A Bíblia diz que para Josué entrar, tinha uma muralha em Jericó, e eles tiveram que ficar 6 dias em silêncio. Meu Deus, essa é a hora difícil de entrar na terra nova, é a hora que Deus manda a gente parar e ficar quieto. Você sabe por quê, querido? Tem muralhas que só caem com silêncio. Na nossa vida tem algumas muralhas que só vão cair no silêncio. Então você quer uma direção para esse tempo? Seja forte, seja corajoso, seja alinhado com as escrituras e aprenda a esperar em silêncio. Amém. Tem hora que nós vamos ter que ficar quieto esperando Deus dar a direção. Simples assim. Olha o que ele falou para Moisés: Moisés, sobe aqui e fique e espere aqui. Se Deus tivesse falado para Moisés só sobe, já estava bom, porque subir é bom. Se Deus falar para você sobe, na hora você fala: o que o Senhor quer que eu faça? Quem eu tenho que matar, Deus? Né? Brincadeiras à parte, o que eu preciso fazer? Subir é bom. A palavra subir, meu irmão, arrasta para cima. Aleluia, sobe. Todo mundo quer subir, mas ele não disse para Moisés só sobe, sobe e espera aqui. Aí que pega. Nós gostamos de subir, mas não sabemos esperar no lugar que ele mandou a gente subir. Deus não podia ter pegado Moisés e falado: subiu, dá a direção para você aqui agora, pá, rapidão. Mas Deus manda Moisés esperar ali, porque Deus estava trabalhando todo um projeto lá embaixo. Deus estava separando Arão de Josué, do povo. Amém? Quando Deus manda Moisés esperar, não se trata de Moisés. Às vezes Deus manda você esperar, mas não é sobre você, é porque Ele vai mexer em todo o cenário que está em volta. Ele precisa separar o que é povo, o que é Arão e o que é Josué. E Moisés tem que estar posicionado agora para que Deus mexa e revele. Escuta, os homens e mulheres apostólicos e proféticos, chegou a hora de vocês esperar, nós esperarmos no Senhor e entendermos como nos mover da parte do Senhor, porque enquanto a gente esperar diante do Senhor, o nosso sacerdócio diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor, Ele vai revelar quem é Josué, quem é Arão e quem é povo. Quem é Arão? Aquele que deveria estar intercedendo e desceu no nível do povo. Quem é povo? O que monta bezerro junto com um líder perdido. E quem é Josué? Aquele que sai desse cenário e fica curioso com o que Deus está fazendo com Moisés lá em cima. Então essa é a igreja do Brasil nesse tempo. Tem o povo está falando o quê? O povo está falando mal do Moisés, que está demorando. O povo está na expectativa da próxima comida de hoje à noite. Vai descer maná, vai vir codornize, para onde nós vamos, quem vai pagar as contas? O povo está nisso. O Arão, que deveria estar olhando para o povo e contendo a situação, dando diretivas espirituais, Arão fica inquieto na sua posição e desce no nível do povo. Todo líder que desce no nível do povo monta bezerro pessoal. E Josué está lá. Ele não pode ir aonde Moisés está, porque Deus não permitiu, não é tempo dele, mas ele está curioso com o que está acontecendo no alto. Enquanto tem um povo montando bezerro por causa das suas vontades, tem um povo curioso com o que Deus está fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem foi o substituto de Moisés? Arão ou Josué? Na ótica teria que ser Arão, né? Mas foi Josué.
Porque Deus está levantando quem está curioso com o que Ele está fazendo, não com o que o povo está dizendo. Deus não está chamando quem está curioso com o que o povo está dizendo, mas com quem está curioso com o que o Deus está fazendo. Aleluia. Aí vem a pergunta que não quer calar: você está curioso com o que nesse tempo? Você tem investigado o que? Todo ser humano tem um espírito investigativo. Aleluia. E hoje em dia é fácil de você entender o espírito investigativo seu. É só você olhar os vídeos que o seu algoritmo da rede social te mostra. Aleluia. Quando você passar o dedinho lá, o que mais aparecer para você nos seus primeiros 15 minutos de navegação revela a sua intenção para esse tempo. Aleluia. Meu Deus, fui prático agora, hein? Fui prático agora, hein? Amém? O que você está investigando? Sério mesmo, quem você é? Se é o Moisés que está esperando a direção, se é o Josué que quer saber o que Deus vai fazer, ou você está lá detido no meio da inconstância da sociedade? Uma sociedade inconstante. Eita, eu estou vendo, meu Deus, eu estou vendo esse tempo na minha frente. Uma sociedade inconstante, líderes sendo reprovados e descendo a esse nível, mas homens e mulheres investigando a direção do Senhor no alto do monte. Toda vez que isso acontece, vai virar a chave. Sai o sacerdócio de Moisés e entra o tempo de Josué. Aleluia. O que tem no tempo de Josué? Não é mais o Moisés que busca comida para você. Na Terra Nova todo mundo aprendia a buscar a sua comida. Quando eles acessaram a Terra Nova, o maná cessou. Aleluia. Recebe essa palavra aí dentro de você: acabou o maná. Pastor, o que é o maná? A comidinha que o pastor Moisés traz para você. A comidinha que veio da oração do Moisés e não da sua intimidade com Deus. Acabou o maná. Da onde que veio o maná? Moisés orou e Deus mandou o maná. Mas e agora? E na Terra Nova? Não, na Terra Nova não tem nem Moisés e nem maná. Aleluia. Josué tem uma espada na mão, uma convicção e uma palavra. Eu imagino Josué com a galera, cara. Josué não tinha tempo não para ficar olhando, falando assim: ah, meu filho, não, e aí, vai ou não vai? Aleluia. E é bom demais, porque Deus está fazendo isso com quem Ele escolheu. Se Deus está intimando você, é porque Ele te ama. Se Ele está intimando você, é porque Ele quer incluir você. Se Deus não tivesse querendo te incluir, nem falando com você, Ele estava. Talvez você não ia ser capturado para estar nesse lugar hoje, ou em outro lugar que tem uma medida como essa, ouvindo uma palavra dessa. Talvez você ia ter o desejo de estar numa igreja, ou sei lá, em algum movimento, que fala da sua alma, do seu sentimento, das músicas para as suas feridas. Mas se você está aqui, querido, é porque vocês são homens e mulheres que estão sendo intimados por Deus. Aleluia. A vida com Jesus não é um alvará para viver sozinho e fazer tudo o que quer. É um mandado de busca para viver em coletividade e fazer o que o Pai manda. Em Belém, aleluia. O que tem em Belém? Tem pão, tem remidor, tem companheiros de colheita, aleluia. Tem um ambiente onde Cristo nasce, aleluia. E ela vai, e ela está convicta então vai guardando para a gente ir para a parte correndo aqui. Sair dos desejos, não calcule as direções divinas, pague o preço do processo, seja convicto. Agora o mais lindo é que quando ela chega lá, meu Deus, Deus vai falar com a gente aqui. Ela chega lá em Belém, desculpa, e o que ela é? Nem título ela tinha. Sabe qual era o título dela? A estagiária de serva. Porque ela nem serva do remidor do Boaz ela era. Ela não era nem escrava. Ela pegava, preste atenção nisso, ela pegava respiga de trigo que caía.
Sabe o que ela teve que fazer para se sustentar? Ela tinha que ficar no campo, e aí os trabalhadores, os escravos, os servos, carregavam feixes de trigo da colheita. Sei lá como é que eles carregavam, nos carros, carruagens lá, nos cavalos, nos ombros, e eles iam levando aquela colheita para o Senhor. Só que no caminho caía respigas, cai um pedacinho aqui, o cavalo derruba um pouco ali. E qual era o propósito para Ruth? Pegar as respigas que caíam. Mas isso fazia parte do processo dela. Mal sabia ela que ia se tornar dona do campo depois. Mal sabia ela que ia casar com o remidor que era dono do campo. Mas ela tinha que viver o estágio da respiga. Fala aí para o seu irmão aí. Você é daqueles que quer casar com o remidor, mas não quer catar a respiga? Amém. E ela vai pegando, e a Bíblia diz que Boaz olha e fala: quem é essa mulher aí? Aleluia. O seu processo às vezes atrai muito mais os olhos de Deus do que a sua sabedoria. O remidor não olhou para ela e falou assim: quem é essa aí que está ensinando o povo, hein? Quem é essa aí que tem palavras proféticas? Quem é essa aí que veio cheio de... Não, quem é essa aí que se submeteu a esse tipo de processo e manteve a sua vida em convicção? Quem é essa aí? Atraiu a atenção do remidor. Aleluia. Como? Continuando na palavra que tinha recebido. Meu Deus, vou repetir isso. Atraiu o olhar do remidor. Como? Continuando na palavra que havia recebido. Olha você querendo uma palavra nova e Deus falando: não, continua nessa aí que eu já te dei. Não quero uma nova até você completar essa. E ela respiga. E a Bíblia diz que quando ele fala: quem é essa aí? Ah, é aquela que veio com Noemi e tal e tal. Ah, ó o remidor. Ei, vem cá, faz o seguinte, deixa cair uma respiguinha para ela. Eu acho lindo esse texto, cara. Deixa cair um pouquinho a mais para ela. É quando você está no meio de um processo, num tempo incerto, que você não sabe explicar, mas você sente que Deus está cuidando de tudo. Meu Deus, você sabe, opa, você acha que aquele abraço que você recebeu naquele dia não foi a respiguinha que ele mandou cair para você? Aquele pix que veio do nada, meu irmão, que você não esperava, aleluia. É o Senhor falando: deixa cair ali um pouquinho lá, aleluia, deixa pingar, deixa cair. Você acha que Deus não está no controle? Você acha que Deus não está no cenário todo? A gente não percebe. Enquanto a gente está obedecendo uma palavra, Deus está nas adjacências, mexendo no cenário. Aleluia. É só para você lembrar que foi Ele que moveu você de lugar, foi Ele que te colocou pessoa nova para você conhecer, foi Ele que movimentou a sua vida para que você fizesse parte de coisas que você está fazendo, foi Ele que providenciou o seu trabalho, te deu, aleluia, foi Ele. Eu deixei cair um pouquinho, só para ela entender que eu estou no controle, só para ela entender que eu não vou anular o processo dela, mas eu vou continuar amando ela por causa da palavra que eu liberei, só para ela entender que ela não está fazendo na força dela, só está obedecendo a palavra, e eu estou mostrando para ela que quem cumpre sou eu, que quem faz e estabelece, o efetuar e o querer sou eu, só para você entender que ele não saiu do controle. Você está catando respiga, o cenário da terra está difícil, você não sabe o que vai acontecer, mas Ele está presente. Você quer ver como é que Ele está presente? Nesse cenário aqui, no meio dessa trampa toda aí, desse trabalho, desse trampo, um dia Boaz chama Ruth no meio do negócio. Olha que coisa linda, põe aí, irmãos, esse nós temos que ler junto aqui, capítulo 2, verso 14, olha ele aí, ó. Achei ele, Cláudio, achei ele agora aqui, ó. Ruth 2,14, na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá, coma do pão e molha num bocado de vinho. Meu Deus, come do pão e molha no vinho.
E ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Boaz chama ela para a mesa. Que mesa? O pão e o vinho. Meu Deus, Jesus está dizendo: eu estou no meio do processo, eu estou no meio de todo o cenário. Já viu aquele momento da sua vida que você não sabe explicar, você está vivendo as coisas que você não sabe o que vai fazer, parece que os cenários fecharam, as portas fecharam, a incerteza bateu, e de repente você se olha, você tem o pão na mão e um bocado de vinho para molhar. É Deus mostrando: eu ainda estou aqui, filho, aleluia, eu ainda estou aqui. Come do pão e beba do vinho. Boaz está dizendo: Cristo é presente, Cristo é o plano, Cristo está toda hora que você pensa que é a sua força e o seu trabalho que está te trazendo algum resultado. Deus faz questão de botar uma mesa com pão e vinho para mostrar para você que quem ainda está fazendo é Ele. Sabe por quê? Nessa hora que Ruth começou a pegar uma respiguinha a mais. Ela mesmo fala para Boaz: o Senhor está me favorecendo. E ele vem e mostra o pão e o vinho. Deus te leva na mesa, no meio do processo, para mostrar duas coisas: para você tranquilizar o seu coração, para saber que Ele está no controle, mas também para você entender que não é o seu braço que conquista, é que Ele é presente. Foi assim que Ele fez com Moisés. Moisés falou: não consigo. E Ele falou: fica tranquilo, Moisés, o sinal que eu te enviei é que a minha presença estará com você. Qual é o sinal que Deus estabeleceu a alguém? É que a presença está junto. O pão e o vinho estão na mesa. Amém? Olha para a sua vida agora, olha o que você viveu nesse tempo, olha as coisas que você passou. Será que você pode ser grato porque você ainda tem o pão e o vinho na mão? A mesa ainda está posta. Aleluia! Os cenários foram destruídos, mas a sua mesa está intacta. A mesa do Senhor na sua vida está de pé. Aleluia! Tem pão e tem vinho. Tem cargo? Não, ela ainda era estagiária da serva. Tem visibilidade? Não, ela só era alguém que catava respiga. Ela era notada pelas pessoas? Não, mas era notada pelo remidor. Mas não tem cargo, não tem senso de conquista, não tem seguidores, mas tem pão e tem vinho. Aleluia! Tem pão e tem vinho. E o remidor está na mesa. E o mais interessante é que depois que Boaz se atenta para ela, a cidade começa a perceber o testemunho dela. Tanto que Boaz fala: a cidade tem visto que você é mulher virtuosa. Por quê? As pessoas só vão poder ver que você é uma referência depois que Deus vê você. Não queira que as pessoas te olhem sem que Deus te veja primeiro. É Deus que diz: eu achei Davi, o meu servo. Ei, não foi Davi que procurou, é Deus que achou. Então, se você é Davi, para de se exibir para Samuel. Sabe o que você faz? Toca a harpa, cuida das ovelhas, serve seus irmãos, que Deus vai achar você. Aleluia! Tem um monte de Davi aí querendo procurar um Samuel. Me unge, me unge. Um dia o irmão ligou para mim de uma cidade e falou: pastor, eu ouvi você no congresso, é isso que eu acredito, essa é a palavra que eu quero caminhar. Eu falei: amém, irmão. Então você vai, eu estou com um povo aqui, reunido aqui, eu preciso que você venha aqui me ungir. Eu falei: ô louco, irmão, e aí te ungir? Foi procurar o Samuel. Eu falei: irmão, eu nem te conheço, né? Você está falando de uma conferência aí, mas faz o seguinte, nós vamos reunir os pastores aqui, vem para cá, vamos para a mesa, vamos se conhecer. Aí pergunta se ele veio. Nada. Passou 3 meses, me ligou: e aí, pastor? Fala, irmão, paz, você não vai vir me ungir? Não, querido, não é assim que funciona. Não é você caçar homens para te dar resultado. É a partir do Cristo que te escolheu, você vai ser referência para as pessoas. Amém? E aí o que vai acontecer aqui? Ela está lá respigando trigo, dentro de um processo, mas tem pão e vinho. E aí o que vai acontecer? Ruth vai dar a direção para ela, mas Boaz fala uma coisa para ela que me chama a atenção. No capítulo 2, no versículo 8, olha o que diz aí: escute, minha filha, você não precisa
colher em outro campo. Não se afaste daqui, fica aqui com as minhas servas. Olha aí, ela nem era serva, ela ia ficar com as servas. Olha que coisa linda. No verso 22, capítulo 2, verso 22, mesma palavra. Noemi respondeu: é melhor que você vá com as servas dele, minha filha, porque em outro campo podem maltratar você. Olha a palavra de Deus para Ruth no meio do processo: não vá colher em outro campo. Alguém que está entendendo isso? Não vá colher em outro campo. Quem sabe você entrou aqui hoje já com um castelinho montado: vou fazer esse negócio, vou dar meu jeitinho, a coisa não vai, eu vou fazer mesmo, já estou pronto para fazer. E Deus veio dizendo para você nessa noite: os planos que foram embora, não vá colher em outro campo. Sabe o que Deus está dizendo para ela aqui, que o remidor está dizendo, que o Boaz está dizendo? Não oscila. Em tempos incertos, não oscila, mantenha-se constante. Está pegando aqui? Então, primeiro, sai do desejo, vai para o propósito. Segundo, não calcule as direções de Deus, encara os processos. Terceiro, não oscila. Num tempo incerto, você não pode ficar oscilando o tempo todo. Não deu certo, faz isso. Não, continua, seja constante. Amém? Eu me lembro de Atos 27, quando eles estavam numa tempestade. A Bíblia fala que Paulo estava no navio, e o navio começou a balançar, e uma das direções que eles tiveram para o barco não afundar inicialmente, era amarrar o casco do navio. Por quê? Porque quanto mais agitado o mastro, mais possibilidade do navio afundar. Então a direção foi: amarra o casco. Assim é para mim e para você, num tempo de tempestade, quanto mais agitado nós estivermos, mais risco a gente tem de afundar. Então Deus está falando: não oscila. Filipenses 4,6: que a vossa moderação seja conhecida de todas, perto está o Senhor, lançando sobre ele as ansiedades, não andeis ansiosos. Olha a importância da gente não oscilar na hora da incerteza. Mantenha-se, não vai colher em outro campo. É Deus dizendo: não vai dar o seu jeito, não faz do seu jeito, não vai na sua habilidade. Querido, a vida de Ruth mostra que Deus elimina a proposta da gente viver por desejo, viver por habilidade e viver por necessidade. A maioria das pessoas escolhe o que vai viver por causa dos desejos que tem, das necessidades que passa e das habilidades que possui. Mas Deus cancela todas essas rotas da vida da Ruth. Não é sobre a sua habilidade, não é sobre o que você precisa, e não é sobre o seu desejo, é sobre o meu caminho, é sobre o meu processo, é sobre o meu propósito. A sua habilidade não vai... às vezes a gente acha que com a conveniência a gente chega lá. A gente vai fazendo conveniência aqui, alianças que interessam, para chegar em algum lugar. Aprende uma coisa: a conveniência pode até fazer você chegar onde você quer, mas a obediência vai fazer você chegar onde Deus quer. Tem uma grande diferença entre chegar onde você quer e chegar onde Deus quer. Amém? Se puder, aumenta um pouquinho mais o microfone aqui por causa da chuva. Então, Noemi vai dar a direção para ela, porque ela precisava de um parente remidor, alguém que pudesse restaurar. O remidor era aquele que adquiria responsabilidade por aquela pessoa, e a partir dali ela estava respaldada, ela estava suprida, ela estava provida, ela estava protegida. E pela lei tinha que ser o parente mais próximo, e não era Boaz, era um outro parente. Mas Boaz, como tinha visto a postura de Ruth, foi nesse outro homem perguntar: você vai querer? Porque se você não quiser, eu vou ser o remidor dela. Quantas vezes você ficou entre um remidor e outro, hein? Porque tem outras situações na vida que nos dá remissão, mas não é a remissão soteriológica de Cristo, é a remissão ilusória. Quantas vezes você ficou entre a direção de Deus e o dinheirinho entrar na hora certa? Que às vezes a gente pensa que o nosso remidor é uma boa situação. Às vezes a gente pensa que o nosso remidor é o reconhecimento das pessoas. Você está entre um remidor e outro. E às vezes esse outro remidor está até mais próximo. Mas se Boaz viu a sua integridade, nada
fica entre você e ele. Eu vou repetir: se Boaz viu a sua integridade, nada fica entre você e ele. Alguém que se submeteu à vontade de Deus, nada pode separar essa pessoa de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do 37, vai dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque fomos levados até a morte, como aquele que é uma ovelha que está sendo levado ao matadouro. Mas a palavra do Senhor diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem as coisas que hão de vir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus. Escute, talvez você vai ficar entre um remidor e outro nos próximos dias. O que definiu aqui então? Foi o que Ruth fez? Foi o fato de Boaz já ter achado ela. Aleluia. Querido, quando Deus te esconde, ninguém te acha, mas depois que Ele te acha, ninguém te esconde mais. É a hora que você vai viver aquilo que Deus quer, porque você não vai poder ser resgatado. E se você quer uma palavra mesmo para você, tem certeza? Você não pode mais ser resgatado por outros remidores. Amém? Chega da falsa linha de chegada. Deus quer abortar os planos da falsa linha de chegada. Sucesso, conquista, reconhecimento, fama, prosperidade, tudo isso é bom, você pode até ter. Nem tudo é bom, mas algumas dessas coisas você pode até ter, mas isso não pode ser a linha de chegada de ninguém. Paulo disse: se a esperança sua em Cristo são só nas coisas dessa vida, você é o mais miserável dos homens. Essa linha de chegada precisa ser abortada. Chega de procurar somente o que vai alimentar esse tipo de remidor. Amém? A soteriologia, o que é isso? A doutrina da salvação, ela está presente em tudo. Tudo que o ser humano procura é algum tipo de soteriologia para ele, algo que vai salvá-lo. E às vezes ele vai procurar isso na conquista, vai procurar isso numa família bonita, boa, vai procurar isso na droga. Querido, já parou para pensar que a droga foi a soteriologia de muita gente? Ela procurou na droga, na bebida, nessas coisas, salvar da vida de fuga que ela tinha, das dores do passado, das rejeições. Amém? Todo mundo procura um tipo de salvação. Querido, é o que nós falamos, né, João? O eterno exílio. Nós vivemos um exílio eterno. Nós estamos sempre sendo exilados de um lugar para outro, procurando um destino. E eu quero dizer para você, querido, que se você abortar todas as outras linhas de chegada, de fato você vai conhecer a Cristo na sua plenitude. E quando você conhecer Cristo na sua plenitude, você vai descobrir que você não precisa de mais nada. Aleluia. Para pessoas como Ruth, só podia ser um remidor, aquele que verdadeiramente ia gerar a genealogia de Cristo. Amém. O que te salva, hein? O que verdadeiramente te dá sensação de estar seguro? Hoje parece que eu vim como o Serginho Groisman fazendo pergunta para você. Programa, como é que chama? Programa Livre? Programa Livre, fala, Serginho. Então, qual é a sua linha de chegada? O que você está procurando de fato? Qual é o motivo das suas orações? Eu lembro de um pastor contando do irmão lá da igreja lá, falando: o irmão ligou para mim aí um dia lá e falou assim: pastor, você tem R$200 para me emprestar? Ele falou: tenho. Tal dia eu te pago. Ele emprestou R$200 para o cara foi para tal dia, pagou direitinho. Aí deu 3, 4 dias depois, o cara ligou de novo: ô pastor, eu preciso de 500, cara, estou num projeto novo, você me empresta 500? Dia 8 lá eu te pago. Aí o pastor emprestou os 500 para ele, ele foi lá, pagou direitinho no dia 8, e assim ele ligou mais umas 2, 3 vezes para o pastor nos próximos dias e tal. Aí um dia o pastor estava ali conversando com os irmãos na mesa, tocou o telefone, ele olhou, era o cara. Qual foi a primeira coisa que o pastor pensou? Já vai ele pedir dinheiro. Então, o que Deus pensa de você quando você dobra o joelho? Aleluia! O que Deus pensa? Ó ele aí, ó. Ó ele aí, ó. Quando você dobra o joelho, será que ele fala: ó ele aí, ó quem está aí? Está entendendo? Está na hora da gente rever a nossa linha de chegada. Qual é o nosso remidor? Será que é Cristo mesmo? Ou é o que Ele pode dar? Será que é Cristo mesmo? Ou é estar bem na igreja?
Isso faz toda a diferença, porque a sua linha de chegada define o quanto você compreendeu de Cristo. E a nossa linha de chegada não pode ser outra coisa senão Cristo na sua plenitude e no seu propósito. Não tem outra linha de chegada. O resto, querido, é resto. Desculpa, mas o resto é resto. Amém? Casamento é maravilhoso, mas não é a linha de chegada. Família faz parte do contexto de Deus, mas só se for a partir do Cristo. Recursos é bom, mas não é a linha de chegada. Mas eu busco Deus e Ele vai me fazer próspero. Então guarda esse manto. Prosperidade não é foco, é consequência. A prosperidade não pode ser foco de ninguém, tem que ser consequência de uma vida estabelecida no Senhor, de obediência, de trabalho, de se esforçar, de obedecer os princípios. Amém? Mas o remidor que comprou Ruth, eu vou encerrar aqui, foi Boaz. E Noemi vai dar a direção. Sabe como é que você vai chegar até ele? Quem é Noemi aqui no texto? O Espírito Santo, guiando a mulher até o marido. Ele vai dizer para ela assim, preste atenção, quando você for a ele, primeiro, lava-te, veste e unge-te. Se lava, se veste e unge. Que jeito nós vamos nos apresentar nos próximos dias, antes que esse casamento aconteça? O que eu tenho que fazer como igreja nesse tempo? Lava-te, santificação, veste, atos de justiça, e unge-te, vida de intimidade com o Senhor. Você quer mais? Não precisa. Se você estiver se santificando debaixo da obediência, se você estiver vestido com uma conduta de vida cristã, e se você estiver na unção da relacionamento com o Espírito Santo, você está preparado para se encontrar com Boaz. Talvez você venha perguntar, hoje Deus vai me dar uma resposta. Está aí, lava-te, veste e unge-te. Se santifica. Olha só, santificai-vos hoje, esteja preparado para o terceiro dia. Essa foi a palavra da transição. Qual é o terceiro dia, hein? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá? 2 Pedro 3,8. Nós entramos no terceiro dia, um dia aí que Ele vem para casar. Então santifica-te hoje. E olha que lindo, meu Deus, preste atenção nisso para a gente encerrar. E ela fala assim, depois de se ungir, depois de ungir, vestir e lavar, você vai fazer o seguinte, Ruth, você vai procurar os pés dele. Uau! Não, você não vai procurar as mãos dele, porque a gente quer o remidor para receber o que ele pode nos oferecer. Mas a proposta de Noemi é, procura os pés. Eu dizia a canção, eu sei que muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Lava-te, unge-te, veste e procura os pés. Se rende agora, Ruth. Aleluia. Talvez você perguntou, o que eu devo fazer? Se rende agora. Olha o que vai acontecer. Verso 5 do capítulo 3, verso 5. Ela disse, vou fazer tudo isso que a Senhora está me dizendo. Vamos ler aqui, verso 6. Olha aqui isso, gente. Então Ruth foi para a eira. Aleluia. Esse é o lugar. A eira está sendo limpa para o encontro final. Amém? Preste atenção nisso. O Senhor está limpando a eira para se encontrar com a sua esposa. Ele está na eira. Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra havia ordenado. O que acontece ali? Quando Boaz terminou de comer e beber, estava de coração alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho. Como é que ela chegou? Aleluia. Manso e humilde de coração. Esse é o modelo de Cristo. Chegou de manso e fez o quê? Descobriu os pés dele. E o que aconteceu? E se deitou. Verso 8. Aconteceu que no meio da noite o homem assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E aí Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth. O cargo subiu agora, hein? Era aprendiz de serva, agora ela já é a serva. Sou Ruth, a sua serva, porque o Senhor é o remidor, o Senhor é o resgatador.
E o que vai acontecer no 10? Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Por quê? Pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse ele rico ou pobre. Que ele está dizendo para Ruth: você chegou aqui, você não foi procurar, porque o jovem ia dar prazer para ela. Ela era uma moça, ela precisava de um homem para dar prazer, para dar vigor, para dar as coisas que ela queria. O que Boaz está dizendo? O que Cristo, a figura, está dizendo aqui para nós? Bem-aventurado é você, porque você não veio em busca de prazer, você veio em busca de resgate. Você não veio em busca de prazer, você veio em busca de propósito. Quantas pessoas estão indo na eira buscar prazer? Quantas pessoas querem a palavra de Deus que dão prazer para a vida delas, que alimentam os seus desejos? Querido, o lugar de prazer é em Moabe, lugar de prazer pessoal. Agora os prazeres de Cristo são diferentes, são muito maiores do que o nosso. Isaías 55:8 diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Assim como o céu é maior que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso, e os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Você, Ruth, não veio buscar prazer, então eu vou te resgatar. É com você que eu vou casar, é com essa igreja que Deus vai casar. É essa igreja que vai gerar o casamento final num tempo incerto. A igreja que está nos pés, a igreja que está lavada, que está vestida e que está ungida, e que não veio em busca de prazer, mas veio em busca do plano, do propósito da remissão eterna. As direções final de Ruth, de Noemi para Ruth, nos mostra a igreja que Deus vai erguer nos próximos tempos. Tempos difíceis, tempos incertos, mas tem uma igreja lavada, santificação, vestida, atos, conduta cristã e ungida, relacionamento com o Senhor. E aonde ela está? Nos pés. Ela não veio buscar prazer, ela veio buscar o propósito. Ela não veio buscar o prazer pessoal. Sabe o que Boaz diz para ela? Tudo que você pediu eu vou fazer, porque toda a cidade já percebeu, preste atenção, que você é mulher virtuosa. Os tempos eram incertos, mas ela manteve o testemunho. Ela continuou, todo mundo continuou. Quantas pessoas se desequilibram num tempo incerto e perde o testemunho? Falava de Deus, pregava, discipulava, mas na hora que não teve o controle mais na mão, perdeu o testemunho. Mas Ruth não, ela não tinha controle, ela não sabia o que fazer. Deus se mostrava presente no meio do processo, mas ela manteve o testemunho. Ela manteve a palavra e o testemunho. Meu Deus, que igreja é essa, queridos? Essa é a igreja que vai casar com o remidor. É a igreja que tem o testemunho vivo, que é o Espírito da profecia, que é Cristo. É a igreja que está lavada na santidade, vestida na justiça, ungida na intimidade. E é uma igreja que não está buscando seus prazeres pessoais, mas ela é totalmente cristocêntrica, encarnacional, tabernacular. Vai estudar o que é isso que eu estou falando aqui, mas é bom demais. O que é encarnacional? A vida do Cristo está encarnada na vida dela. O que é tabernacular? Vive no relacionamento prático com o Senhor. Aleluia! Essa é a igreja, essa é a geração que vai ser levantada num tempo incerto. E a Bíblia diz que Boaz casa com ela e vai dar luz a Obed, que é o avô de Davi, que vai gerar a genealogia de Cristo. O que eu faço no tempo incerto? Fala comigo. Primeiro, sai de Moabe. Fala, sai de Moabe. Não me moverei por desejos, me moverei por propósito. Encararei os processos, não vou calcular a direção divina, vou me manter convicto, vou me lavar, vou me vestir, vou ungir, vou me deitar aos pés, renunciar os meus prazeres, para procurar o plano de Deus. Essa é a igreja que Deus vai levantar em tempo incerto. Vamos ficar de pé? Aleluia. Você quer fazer parte desse plano ou não? Aleluia. Feche os seus olhos aí no seu lugar mesmo. Amém? Eu não vou chamar ninguém hoje aqui à frente. Se depois alguém quiser, você que está nos visitando, alguém que tem uma direção específica, pastor,
eu quero me entregar, eu quero me render, eu quero especificamente, procura a gente aqui que nós vamos orar com você. Amém? Mas por agora, aí no seu lugar, essas perguntas que foram feitas nessa noite, responda você mesmo. Qual é a sua linha de chegada? Qual é o propósito daqui para frente? Atrás do que você está? Oh Senhor, sonda os nossos corações agora. Passa um prumo sobre nós, como Ezequiel naquele rio, um cordel de medir, medindo os côvados, para que Ezequiel pudesse se aprofundar nas águas. É isso que Deus está fazendo aqui agora, querido. Ele vai medir mais um estágio agora. Aleluia, preste atenção. Ele vai medir o próximo estágio, e você vai ter que responder se vai entrar nesse modelo ou não. Aleluia. Ele vai medir os próximos passos. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Os próximos passos são seus. Nós precisamos da tua direção. Nós precisamos abandonar os desejos que nos roubam do Senhor. Nós não queremos mais viver na terra de Moabe. Senhor, nós não vamos mais calcular o custo, os custos humanos, não, Senhor. Se o Senhor falou, nós aqui estaremos. Aleluia. Senhor, existe um processo, mas tem pão e vinho. Nós vamos comer desse pão e beber desse vinho agora, Senhor. Nós não vamos colher em outro campo. Chega de oscilação. Quem nos guia é o teu Espírito. Fortalece o testemunho de vida do Senhor na vida dos teus filhos. Aleluia. É o Senhor sondando o nosso interior, queridos. É o Senhor sondando o nosso interior. Perceba o pão e vinho na mesa. Perceba as respigas que Ele deixou cair. Ele não te desamparou em nenhum momento. Olhe agora para os tempos que você passou nesses últimos 3 anos. Olhe agora e perceba a fidelidade e a presença do Senhor na sua vida, movendo as coisas sem que você pudesse entender. Perceba a mesa com o pão e vinho que Ele colocou na hora que você não tinha força. Perceba Ele sendo socorro bem presente na hora que você teve perdas. Aleluia. O casamento esteve por um fio. Perceba que Ele colocou uma mesa com pão e vinho na sua casa e fortaleceu a sua aliança. Os filhos quase se perderam, mas Ele colocou o pão na mesa. Ele colocou o pão na mesa. Perdas vieram, mas o pão não acabou. Aleluia, aleluia. Os tempos são incertos, mas nós temos uma esperança. As respigas caíram, foi o zelo do Senhor. Eu sinto fortemente a voz do Senhor saltando em nosso meio, dizendo: eu estou no controle, sou eu que estou sobre, sou eu que tenho a voz de comando. Aleluia. Não oscile, não retroceda mais, não calcule o custo do processo e volte, não.
Perceba que eu tenho uma mesa posta para cada etapa. Aleluia! Eu vejo o Senhor levando ondas embora, e essas ondas são oscilações. Tudo que está inconstante na sua vida, deixa aí agora. Moisés, porque clamas a mim? Tem pessoa que está ensinando outras pessoas, mas tem um clamor interior que só Deus viu. Você está ajudando um monte de gente, mas você mesmo não sabe como vai resolver algumas coisas. Porque clamas, Deus viu o seu interior, o seu clamor interior. Aleluia! As oscilações estão indo. O Senhor vai levar embora as tempestades que você criou desnecessariamente. É como se Ele estivesse dizendo para nós: fique só com o dano do meu processo. Chega de batalhas desnecessárias. Aleluia. Você vai continuar na batalha, mas não nas batalhas desnecessárias. Fala para o Senhor: tudo que está sugando a sua energia, entrega, lança fora isso agora. Aleluia. Diga a Ele: eu não quero mais, eu não quero perder tempo, eu não quero desperdiçar o vinho, eu não quero desperdiçar o vinho. Aleluia. Eu não quero mais voltar, eu cansei de calcular com as minhas forças. Aleluia. As muitas ondas vão sair, e vai vir uma onda só agora. Ela é mais forte que todas as outras. Deixa Deus calar os seus sentimentos. Eu não quero mais oscilar, eu não quero mais parar, eu não quero mais ser guiado pelos sentimentos trapaceiros que estão dentro de mim. Eu não quero mais voltar, eu quero caminhar sobre a palavra que o Senhor liberou. Aleluia. Andar sobre a palavra, andar sobre a palavra, andar sobre a palavra, não é sobre os sentimentos. Eu vou andar sobre a palavra, eu vou andar sobre a palavra, não é sobre o passado. Eu vou pegar o pão da vida e vou molhar ele no vinho. Minha aliança é contigo, Senhor, é contigo. Eu vou pegar o pão da vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor está mudando o tênis que está no seu pé. São calçados novos. Você não vai mais caminhar do mesmo jeito, não vai. Veste essas sandálias. Pés leve, tênis de corredor. Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e correrão, e subirão, e voarão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Chega de passos forçados, relacionamentos forçados, trabalho fora da vocação. O Senhor está dando nome para as coisas que Ele quer sair, quer tirar. Chega de plataformas forçadas. O seu jugo é suave. As correntes vão cair aqui hoje, querido. Chega de oscilação. O caminho é reto.
esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Aleluia. Eu corro para o alvo, 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 eu corro para o alvo. Aleluia. Chega de comparações. Eu não aguento mais competir dentro de mim. Aleluia. Envolve-me com a tua maturidade. Coloca em mim força para renunciar. Eu não quero mais viver na mediocridade. Eu renuncio a mim mesmo. Chega de desejos megalomaníacos que vieram de comparações com vida alheia. Aleluia. Você está pagando um preço muito alto para ficar com esses desejos que Deus não quis para a sua vida. Essa não é a sua medida. O Senhor está dizendo: abaixe as suas expectativas e amplie a sua perspectiva. Aleluia. Deixa o Espírito te guiar. Aquieta-te. Diga para a tua alma: aquieta-te, porque te perturba dentro de mim. Aleluia. Sim, Deus. Se Deus falou com você, querido, diga: sim, Deus, eu vou viver isso, eu vou renunciar, eu quero o preço do processo, porque o preço da salvação o Senhor já pagou. O dano da renúncia. Aleluia. Mas o clamor do crescimento, o clamor do crescimento, Deus está expondo o nosso interior, querido. Aleluia. As entranhas estão saindo, estão saindo, estão saindo. É a noite de cirurgia. Aquilo que não faz parte do corpo precisa sair. Remove as células que estão mortas. Remove. Limpa o meu sangue. Ei, tem pessoas aqui hoje que estão com problema de saúde, que está vinculado com desníveis espirituais. Se você deixar Deus invadir você por essa palavra, você vai ser curado hoje aqui. Senhor, nós ministramos sobre essa igreja a cura completa. A cura completa. Venha sobre nós com a tua cura completa. Aleluia. Santo. Rompe, querido. Rompe de dentro de você. Vamos adorar. Receive
Sim, Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, nessa noite. Nós recebemos tudo que o Senhor proporcionou aqui nessa hora e decidimos, Pai, nos submeter à Tua vontade para as nossas vidas. Que essa palavra crie raízes em nós, que o Senhor seja exaltado, só o Teu nome seja glorificado, e que cada um de nós nessa semana, Senhor, encaremos cada etapa debaixo da Tua autoridade, na Tua palavra, segundo a Tua medida proposta pelo Cristo. Que Cristo cresça em nós e que a Tua vida, na nossa vida, possa resplandecer em cada lugar aonde a gente pisar nos próximos dias, começando pelo leito da nossa casa, na mesa da nossa família, nos lugares aonde o Senhor nos levar, nós estejamos totalmente focados, exalando o Teu perfume, para que esse mundo creia que o Senhor é o único Salvador e o nosso único Senhor. Em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? Está liberado, está abençoado. Vão na paz. Aplaude a Jesus aí, cumprimenta o seu irmão. Deus abençoe. Tem cantina, hein? Não se esqueça, tem cantina lá.